A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, seja bem-vindo. Que você seja tomado pela graça do nosso Senhor Jesus. Quando o pastor Getúlio estava compartilhando sobre os dízimos e as ofertas, eu lembrei de alguns desafios que nós temos pela frente, no ano que está por vir. A Tati começou falando que hoje é a última quarta-feira do ano, e até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos surpreendeu com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com os seus milagres sobre as nossas vidas. E é motivo de gratidão para nós nesta noite, é motivo de gratidão para nós estarmos adorando, louvando ao Senhor, como nós bem fizemos aqui nesta noite, e vamos continuar fazendo através da palavra do Senhor. E quando eu comecei a preparar esta ministração, eu lembrei que o ano que vem é ano de política, mas não é isso que eu quero falar nesta noite. E quando se trata de um ano desafiador, eu tenho certeza que o ano que vem vai ser muito mais desafiador do que foi este ano. Por conta da política e por conta de tantas outras coisas que estão por vir. Mas a palavra do Senhor nos garante que nós não precisamos confiar nem em carros e nem em cavalos, porque a nossa confiança ela vem do Senhor, a nossa confiança está no Senhor. E eu tenho certeza, e eu vou ousar dizer para vocês que estão aqui, e a você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, que eu tenho certeza que vai ser um ano de 2022 melhor das nossas vidas. Porque nós temos um Deus que tudo pode, nós temos um Deus que tudo faz, além daquilo que pedimos e pensamos. Basta eu e você estarmos no lugar mais alto, que é aos pés do Senhor. Todas as vezes que nós estamos nesse lugar mais alto, que é aos pés do Senhor, o Senhor ele vai derrubando as muralhas, o Senhor vai tirando as dificuldades. Mas para isso, nós temos que ter algo que não pode sair do nosso coração. E é isso que eu quero falar para vocês nesta noite. Algo que não deveria sair do nosso coração é uma palavrinha chamada sabedoria. Nós temos que obter sabedoria, buscar sabedoria no Senhor, como diz lá em Tiago, que Ele dá para nós deliberadamente, quando nós pedimos a Ele. Sabedoria para quê? Sabedoria para lidar no ano que vai entrar, sabedoria para lidar com a política, quem nós vamos votar, quem nós vamos colocar lá, porque é o povo que coloca, através do Senhor. Sabedoria para lidar com as situações adversas, seja na nossa família, seja com os nossos filhos, ou aonde quer que nós estejamos. Então é nisso que eu quero falar com vocês nesta noite. E um livro próprio para nós falarmos de sabedoria é o livro de Eclesiastes. É desse livro que eu quero falar nesta noite. O livro de Eclesiastes ele vai nos obrigar a pensar sobre as coisas da vida. Em quem nós temos colocado a nossa confiança, em quem eu e você nós colocamos a nossa confiança no ano de 2021, e em quem nós vamos colocar a nossa confiança no ano que está por vir. É bem certo que o ano ainda não acabou, grandes coisas ainda podem acontecer na minha e na sua vida. O ano só termina à meia-noite. Então tudo aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida neste ano vai se cumprir, se essa for a vontade do Senhor. Qual é o sentido da minha e da sua vida? De onde vem a nossa verdadeira satisfação da nossa vida? Existe justiça no mundo ainda? Será que existe essa justiça? A palavra do Senhor diz que Ele é o justo juiz. Ele é que vai julgar a minha e a sua causa. A nossa confiança tem que estar apenas nele. Como viver uma vida de valor? Não é viver uma vida mediana, uma vida medíocre. Eclesiastes, ele vai nos dar, aliás, melhor dizendo, Eclesiastes não vai nos dar as respostas fáceis que nós queremos, mas ele vai nos ensinar algumas lições profundas
muito profundas. Eu não me lembro, não me recordo de alguém ter ministrado sobre o livro de Eclesiastes. Faz tempo que eu não ouço alguém ministrar sobre o livro de Eclesiastes. O rei Salomão, que é o autor deste livro, ele concluiu a vida repleta de dificuldades. A gente bem sabe da história dele, e eu quero entrar um pouco na história de Salomão. Porque um homem sábio, que pediu sabedoria ao Senhor, o Senhor, além de ter dado sabedoria a ele, deu riquezas, deu tantas outras coisas que ele não estava precisando, mas o Senhor deu. Salomão, ele começou muito bem, mas terminou muito mal. E esse é o nosso desafio no ano de 2022. Muitas vezes nós planejamos, e é certo você planejar. Muitas vezes anotamos, e é certo você anotar. Mas tudo que você planeja, a resposta certa, ela vem do Senhor. Mas tente colocar em prática tudo aquilo que você escreveu no papel. Eu tenho certeza, isso não só acontece comigo. Algumas vezes, alguns anos, eu coloquei tantas coisas no papel que em março, abril, eu já não sabia mais o que estava escrito ali. Ou seja, deixei de lado. E não é isso que o Senhor quer da minha vida e da sua vida. Como eu disse, Salomão, ele concluiu a vida repleta com dificuldades, confusões, e diz que há muita coisa que ninguém é capaz de entender. Quanto mais controlar. Você consegue controlar a sua vida? A gente até tenta, mas o controle absoluto está nas mãos do Senhor. A gente até tenta usar a força do nosso braço, mas quando as coisas estão nas mãos do Senhor, tudo sai do nosso controle, e glória a Deus por isso que sai do nosso controle. Porque Ele é o Deus Criador, Ele que nos fez, Ele que nos formou, Ele que nos separou, Ele que nos levantou. Então Ele sabe o que Ele está fazendo. E muitas vezes criticamos, reclamamos, murmuramos, Senhor, não é isso que eu quero, parecendo criança rebelde. Mas Eclesiastes também vai nos dizer que a vida que nós recebemos é um dom de Deus. É um privilégio do Senhor para mim e para você. E nós temos que desfrutar, usar ela com sabedoria. Não é como o mundo deseja que nós utilizemos a nossa vida ou desfrutemos das coisas que o Senhor nos deu, nos presenteou. Mas nós temos que desfrutar com sabedoria. Com sabedoria. A vida sem Jesus Cristo, de fato, é aquilo que rei Salomão escreveu lá em Eclesiastes 1,14. Atentai para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Se vocês, quando estiverem estudando o livro de Eclesiastes, vocês vão perceber que ele vai repetir esta palavra, tudo é vaidade, correr atrás do vento. Mas nós vamos entender o porquê que ele disse tudo isso. Mas quando nós desenvolvemos um relacionamento pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo e dedicamos fielmente a Ele o tempo que nós temos ao Senhor, experimentamos aquilo que está escrito lá em Salmos 16, verso 11. Diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmista Davi, pai de Salomão, nos afirmou, nos disse isso. Para nós entendermos, para nós irmos mais a fundo sobre a história de Salomão, a gente sabe que ele era filho de Davi, com a sua esposa Batseba, e isso está escrito lá em 1 Reis, capítulo 1, 39, onde ele foi ungido rei de Israel, rei de Jerusalém. No capítulo 2, no verso 1, tem uma das coisas mais lindas que a Bíblia deixou para nós, como pais. Estou vendo o Elkson aqui, a esposa dele está grávida, de mais 2 meninas. E a responsabilidade de nós, pais, é ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar.
Eu já li essa Bíblia algumas vezes. E eu nunca me atentei a isso que Davi deixou para o seu filho Salomão. E olha só o que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse aí. Davi estava se aproximando dos seus dias de morte. E olha só o que ele diz para o seu filho Salomão. Isso é uma das coisas mais lindas que eu já li. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarde os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quando fizeres e por onde fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o coração e de toda a alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Olha só a declaração que o rei Davi faz para o seu filho. Essa é a declaração que nós, como pais, deveríamos fazer para os nossos filhos. Mas, como eu disse para vocês, nós conhecemos a história de Salomão. Olha só o que está escrito também em 1 Reis, capítulo 3, um pouco mais à frente, a partir do verso 1. Desculpa. Capítulo 3, verso 3 de 1 Reis. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, o seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei Gibeão lá sacrificar, porque era alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe: pede-me o que queres e eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, o meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essas coisas, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem morte de teus inimigos, mas pedistes entendimento, ou algumas versões, sabedoria, para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. E assim continua a história do rei Salomão. O início da sua história. Através de uma oração e através do sonho, o Senhor o visitou e falou todas essas coisas para Salomão. Mas, todavia, entretanto, tem umas condições que o Senhor nos impõe e nós temos que nos atentar a essas condições. Ao passar do tempo, como a gente sabe da história, Salomão se afastou e se voltou para os falsos deuses, das muitas esposas estrangeiras que havia tomado para si. Isso também está escrito lá em 1 Reis, a partir do capítulo 11, verso 1.
E a maioria desses casamentos não envolviam uma afeição, mas sim questões políticas, a fim de que Salomão fizesse alianças com várias nações ao redor de Israel. Aqui já entristeceu o coração do Senhor, porque o Senhor não o levantou para fazer aliança com outros povos. Olha só como é que o coração do homem é. Ele faz uma oração linda, maravilhosa, o Senhor responde a ele através de sonhos, mas ao longo da sua história, ele começa a se perder. Homem sábio. Os anos finais do rei foram extremamente tristes, pois Deus removeu, preste atenção, removeu e só reservou o trono de Salomão por causa do seu pai Davi. Como estava escrito, como nós lemos. Isso também está lá em 1 Reis, capítulo 11, verso 9. Depois da morte de Salomão, a nação se dividiu e a casa de Davi ficou com apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Salomão também escreveu o livro de Provérbios, do ponto de vista de um mestre sábio, porque ele era um homem sábio. Cantares também é exclusividade de Salomão, mas ele escreveu do ponto de vista de um amante real. E Eclesiastes é uma tradução da palavra hebraica correlê, que significa aquele que convoca uma assembleia ou simplesmente um pregador. Se você prestar atenção no capítulo 1, verso 1 de Eclesiastes, ele vai dizer, o pregador. É exatamente isso que ele quis dizer. Convocar uma assembleia. Mas tudo isso que você está falando, pastor Edu, da vida de Salomão, dos livros de sabedoria que Salomão escreveu, de poesia. Mas quais são os ensinamentos que nós podemos extrair desse livro de Eclesiastes nos dias de hoje? Será que podemos extrair algumas lições deste livro nos dias de hoje? Eu respondo para você que sim, e muitas lições. Muitas lições. Posso te dizer que Salomão, ele viu pobres injustiçados. Isso está lá no capítulo 4, do verso 1 ao 3. Salomão também viu políticos corruptos. Isso também está lá no capítulo 5, verso 8. Salomão também, no seu livro de Eclesiastes, ele viu líderes incompetentes. Isso está no 10, do 6 ao 7. Pessoas culpadas que permanecem impunes e livres para cometer outros crimes. Isso está no capítulo 8, verso 11. Pessoas que só pensam em materialismo, está no capítulo 5, verso 10. Tudo isso, será que nós possamos trazer para os dias de hoje? Será que isso que eu acabei de falar para vocês tem acontecido na nossa nação? Pessoas que só olham para o bem material, pessoas que cometem pecados ou injustiça e como se não cometessem, pessoas que são pobres e são injustiçadas. Será que isso tem acontecido na nossa nação? Ou só eu que tenho percebido isso? Isso tem acontecido sim nos dias de hoje, infelizmente. Isso é uma das lições que nós temos que prestar atenção. O pastor Caio, ele já falou num culto, eu vou repetir para vocês. Quanto mais o ano passa, mais nós estamos perto da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que estar com a nossa antena em pé. Quanto mais o ano passa, mais o Senhor está para voltar. Mas a pergunta é, nós estamos preparados para isso? Na peça Doador da Vida, nós tivemos esta experiência, nós explanamos isso sobre o doador da vida. Eclesiastes também vai nos ensinar que aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo, ou seja, ainda não depositou a sua fé nele, por mais que tenha riquezas, mais instruído, mais prestígio social possa ter,
a vida sem Deus é um vazio e é inútil. É vaidade, como Salomão diz no livro de Eclesiastes. Se alguém espera encontrar satisfação, realização pessoal nas coisas deste mundo, você vai se enganar. Momentaneamente você vai estar satisfeito, mas vai faltar algo na sua vida, que é a presença do Todo-Poderoso. Que proveito tem, lá em Marcos 8:36, diz assim: que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como muitas pessoas têm feito. Tem ganhado o mundo inteiro. Tem feito tantas coisas. Correndo atrás do vento. Eu faço, eu aconteço. Eu sou o cara. Eu sou isso, eu sou aquilo. Cuidado. Salomão, ele experimentou de tudo nessa vida. E descobriu que os seus bens, os seus prazeres, o poder, o prestígio, não ofereceu nenhuma satisfação duradoura. Salomão, ele fala com propriedade, ele nos ensina com propriedade, porque ele viveu todas as coisas que muitas vezes vivemos, ou que estamos vivendo nas nossas vidas, mas nós vamos nos frustrar. Porque o doador da vida é Ele que nos completa plenamente. Lembre-se, o lugar mais alto que nós podemos estar é aos pés do Senhor, nos deleitando da presença dEle, pedindo sabedoria, ouvindo a voz do Criador, tendo comunhão com Ele, como Adão e Eva tinham lá no Jardim do Éden. Na viração do dia, o Senhor ia visitá-los. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar aos pés do Senhor. Nós precisamos voltar a ler a palavra do Senhor. Não ler de qualquer maneira, mas ler com afinco, com sabedoria, com discernimento, com ousadia, com unção, para que o Senhor possa revelar o seu plano, as estratégias para o ano de 2022, para as nossas vidas pessoais, profissionais. Nós precisamos ter sabedoria. Não há necessidade de nós vivenciarmos aquilo que Salomão já vivenciou, porque ele já teve a sua experiência e está disposto para mim e para você. E por que eu e você queremos vivenciar o que ele já vivenciou? O melhor a se fazer é aceitar as suas conclusões e evitar aflições, sofrimentos, pelos quais o rei Salomão passou pelo laboratório da vida. Podemos passar por dificuldades? Podemos. Iremos passar? Iremos. Mas quando chegar nas nossas vidas, nós sabemos em quem crer. Sabemos aonde vamos pedir o socorro. É o Senhor. É o Senhor. Só Ele pode nos socorrer. Salomão, ele experimentou coisas que custam caro e que no final da vida podem levar à morte. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente? Porque ainda não entenderam o significado do Evangelho. Não entenderam o significado do doador da vida. Esta é uma noite que o Senhor separou para nós compreendermos quem é esse Deus? Quem é este doador da vida? Quando nós pertencemos à família de fé do Senhor Jesus, a vida ela não pode ser como ela está, ela tem que ser diferente. Ela não pode ser um vazio no nosso coração. Ela não pode ser uma geleira como as geleiras da Antártida. A nossa vida tem que ser uma aventura diária que constrói o meu e o seu caráter, a minha e a sua intimidade com o Senhor. Quando nós somos confrontados, quando lemos a palavra do Senhor, todas as vezes quando nós nos deparamos com a palavra, ela vai nos ler, ela vai nos confrontar, ela vai nos colocar no nosso lugar devido, que é aos pés do Senhor. Essa é a leitura que nós temos que fazer diariamente, quando estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é só o nosso bem-estar, é aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você lá na eternidade.
Muitas vezes nós estamos preocupados com aqui e agora. Como Gil Gomes dizia, aqui e agora. Talvez eu tenha revelado até minha idade. Não sei por que vocês riram. Não entendi agora. Mas é isso, irmãos. Nós estamos preocupados com aqui. Mas, na verdade, o livro de Eclesiastes, Salomão vai nos ensinar que nós temos que viver, nós temos que começar a entender a eternidade. Eternidade é algo que não acaba. Eternidade é para sempre. É isso que nós vamos viver com o Senhor para sempre, louvando, adorando ao Senhor, cantando santo, santo, santo. Essa vida é passageira. Salomão também vai dizer lá em Eclesiastes 3 sobre o tempo das coisas. Há tempo para todas as coisas, debaixo dessa terra. Ao invés de tomarmos decisões com base na sabedoria, olha só o que está escrito lá em Tiago, como eu disse para você no início, Tiago 1,5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera. Nada, peça ao Senhor. No que se refere à riqueza e ao prazer, Deus nos proporciona tudo aquilo que nós precisamos. A bênção do Senhor, como está escrito lá em Provérbios, capítulo 10, verso 22, diz: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. A riqueza e os prazeres do mundo não satisfazem e a busca por poder é sutil, aliás, é status e é inútil. Não vai servir para nada. Nós estamos querendo se aparecer para quem? Nós queremos provar algo para quem? Para homens. Não precisamos de nada disso, irmãos. Nós não precisamos provar nada para ninguém, porque aquele que nos separou, aquele que nos escolheu, ele sabe quem nós somos. Nós temos que saber quem nós somos diante do Senhor. Você tem um registro geral, esse é o seu registro. O Senhor te chama pelo seu nome. O seu nome está escrito na palma da mão do Senhor. Está escrito lá. Mas, infelizmente, nós cristãos muitas vezes seguimos o péssimo exemplo de Salomão. E passamos a viver em função das coisas deste mundo. Paulo vai escrever em 2 Timóteo 4,10 sobre os seus companheiros de ministério. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O apóstolo João, em 1 João, capítulo 2, verso 15, vai nos advertir: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. E Tiago 1,27 também vai chamar a nossa atenção dizendo: a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Ou seja, você pode fazer a obra do Senhor, mas não se contamine com o mundo. Quando passamos a viver para o mundo e não para a vontade do Senhor, começamos a ver as coisas do ponto de vista errado. Ou seja, do ponto de vista deste mundo, da perspectiva de baixo do sol, e não lá de cima. Ao invés de nós buscarmos as coisas do alto, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3, verso 1. Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também sereis manifestado com Ele em glória. Em glória. Mas infelizmente, irmãos, o que tem acontecido nos últimos tempos, é triste isso. Os valores estão totalmente invertidos. Aquilo que queimava o nosso coração de amor pelo Senhor já não queima mais. Aquilo que ardia o nosso coração de alcançar as almas perdidas, já não arde mais. Já não toca mais o nosso coração. Já não nos preocupamos mais com as pessoas que estão lá fora. Nós estamos apenas nos preocupando com o nosso bem-estar. Com o ar-condicionado, com uma cadeira confortável, com a nossa casa, com o nosso carro, com os nossos filhos. Se os nossos filhos estão bem, eu não quero saber do resto. Mas a palavra do Senhor não nos ensina isso. Nós temos que buscar, voltar a buscar a presença do Senhor como antes. Pedir sabedoria para o Senhor para que volte a queimar em nossos corações os valores, as coisas do alto. Eclesiastes capítulo 3. Olha só o que está escrito. Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 9, diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para que eles os afligir. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há de melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Como eu disse, queridos, Salomão, ele tem propriedade para nos ensinar, porque ele passou por poucas e boas. O pai dele ensinou, enfatizou, disse o que ele teria que fazer. Ele buscou a face do Senhor, mas ao longo do caminho ele se desviou da face do Senhor. Ele se desviou. E todas as vezes que eu e você não pensamos nas coisas do alto, como nós acabamos de ler, o Senhor colocou a eternidade no meu e no seu coração. Nós lemos também que nós temos que pensar nas coisas lá do alto, e não das coisas que são terrenas. Quando nós pensamos nas coisas terrenas, sabe o que vai nos trazer? Decepção, derrota, frustração, tristeza, depressão e tantas outras coisas que nós possamos listar aqui nesta noite. Se você está com alguma desses sintomas, talvez seja porque você não está buscando as coisas lá do alto. Você está apenas olhando para as coisas terrenas. Eu queria que você abrisse em 1 João, capítulo 1, verso 9. Aqui tem o remédio para mim e para você. E sabe qual é o remédio? É o arrependimento. 1 João 1,9 diz assim. Vamos ler no 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum,
a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tem uma palavrinha que nós muitas vezes não utilizamos: arrependimento. Todas as vezes que Davi pecava, ele se arrependia. Senhor, pequei contra ti. Não é à toa que ele é o homem, foi o homem segundo o coração do Pai. Porque ele reconhecia o seu erro. Ele reconhecia aquilo que não agradava o Senhor. Nós cristãos, nós deveremos encarar a nossa vida com honestidade. Mas fazer no ponto de vista do Senhor, não do nosso. Precisamos usar a sabedoria que Deus nos deu. Mas não esperar que isso é a solução do nosso problema. Ou as respostas para as nossas perguntas ou questionamentos. Não é só isso. Tem coisas que nós vamos morrer ou o Senhor vai resgatar a sua noiva e Ele não vai responder. Porque Ele é Deus. Nós temos que confiar nele. Nós temos que confiar na sua bondade, na sua fidelidade. O mais importante para mim e para você nesta noite, já estou caminhando para o final, é obedecer à vontade dele, desfrutar daquilo que ele nos propõe. Não podemos nos esquecer também que Salomão ele vai enfatizar sobre a morte. Há tempo para todas as coisas, há tempo de morrer, há tempo de viver, há tempo de plantar, há tempo de colher, é tempo de chorar, é tempo de sorrir. Há tempo para todas as coisas. O livro de Eclesiastes também vai falar muitas vezes sobre a morte, porque ele vivenciou isso de perto. Algumas vezes ele não estava preparado. Como eu e você estamos nos preparando? Se Jesus voltar hoje, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não podemos nos esquecer. Quem é esse Jesus? Talvez a melhor síntese dessa mensagem seja a oração de Moisés, que está lá em Salmos capítulo 90, verso 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Vou ler de novo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. E a pergunta que fica para mim e para você nesta noite: estamos prontos para esta nova jornada que o Senhor está propondo para mim e para você? Estamos prontos para esta jornada? Qual será a minha e a sua escolha a partir desta noite? A vaidade, as coisas deste mundo? Ou as coisas que o Senhor tem preparado para mim e para você? Que a traça não corrói. Qual é a sua escolha nesta noite? Para finalizar, eu quero ler um texto para você que está lá também em Eclesiastes, que é um texto maravilhoso, que Salomão deixou para mim e para você. É o último capítulo, lá no finalzinho, a partir do verso 9. Queria chamar o Elkson aqui, e a Tati também, por favor. Pessoal do worship. Eclesiastes capítulo 12, verso 9. Se você não entendeu e não compreendeu a pregação, preste atenção nesses últimos versos que eu vou ler para vocês, para nós orarmos. O pregador, ou seja, Salomão, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios.
procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Pastor aqui está com letra maiúscula. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, anote isso, irmãos, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aqui está dizendo homem é toda a humanidade, não é apenas homem físico, masculino. Porque se Deus há de fazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Teme a Deus, guarde os mandamentos, porque isto é dever de todos nós. Nos finais dos tempos nós temos que temer ao Senhor, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que nos render ao Senhor, nós temos que debulhar a palavra do Senhor. Nos últimos dias haverão falsos profetas. Será que nós estamos atentos a discernir quem são esses falsos profetas? É fácil, irmãos, é aquilo que não está na palavra. Mas para que a gente possa discernir, nós temos que estudar, nós temos que mergulhar, nós temos que buscar, nós temos que orar, nós temos que fazer de tudo para que o Senhor se revele a nós. Sim. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, ó Pai. Pecados muitas vezes, ó Pai, que nós cometemos de olhar para este mundo, de querer as coisas deste mundo. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos e pedimos perdão nesta noite. Toma nas Tuas mãos cada família aqui representada nesta noite, Senhor. Venha, Senhor, aquecer os nossos corações, venha queimar os nossos corações de amor por Ti. Pai, venha restaurar, ó Pai, os nossos sonhos, venha restaurar a nossa visão, venha restaurar o nosso coração, venha restaurar a nossa intimidade com o Senhor, venha restaurar, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso primeiro amor, venha restaurar, ó Pai, tudo aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, nesta noite, nós possamos ser visitados pelo Senhor, ó Pai. Nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, ser confrontados com a Sua palavra dia após dia, Senhor. Nós não queremos ser mais os mesmos, nós não queremos entrar de uma forma e sair da mesma forma, Pai. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos, ó Pai, ser surpreendidos pelo Senhor, não a partir de janeiro, mas a partir de hoje, a partir de agora, porque o Senhor é um Deus de já, o Senhor é um Deus de agora, Pai, e nós clamamos a Ti, Senhor, por essa restauração, por essa libertação, Pai, em nome de Jesus, que o nosso olhar, ó Pai, esteja voltado para o céu, esteja voltado para o Senhor, e não para as coisas deste mundo, pelas coisas materiais. Continua, Senhor, em nome de Jesus, Pai, implantando o Seu reino em nossos corações. Continue, Pai, em nome de Jesus, nos desafiando a sair da nossa zona de conforto, Pai. Continue, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque a igreja é Sua, Pai, não é nossa. Nós somos, ó Pai, feituras do Senhor, nós somos poemas do Senhor, ó Pai, e nós não queremos, ó Pai, estar no mesmo lugar que estamos. Nós queremos mergulhar nas águas do Espírito, Senhor. Nós queremos mais, nós queremos muito mais. Nós queremos, ó Pai, sermos levados, ó Pai, a uma nova intimidade com o Senhor. Nós queremos ser levados, ó Pai, em nome de Jesus, a uma nova, Senhor, estatura, a uma nova, Senhor, em nome de Jesus, vontade do Senhor. Nos leva, Senhor. Nos leva, Senhor, a águas profundas, Senhor. Nos leva, Senhor, a ter experiências maravilhosas com o Senhor.
Restaura, Pai, a intimidade, restaura os nossos sonhos. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, o desejo de interceder pelas pessoas, pelas nações, pelas igrejas, pelas famílias, pelos casamentos, pelos nossos filhos. Restaura, Pai, o desejo de interceder. Restaura, Pai, em nós. Restaura tudo aquilo que se perdeu, Pai. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, as pessoas que estão nos assistindo. Restaura esta casa, Pai. Restaura, Pai, este casamento. Traz de volta, Senhor, este filho, Pai, que está afastado dos caminhos do Senhor. Toma nas tuas mãos, Pai, as nossas vidas. Nós de fato nos rendemos aos teus pés, Pai. Reconhecemos, ó Pai, a sua grandeza. Reconhecemos, ó Pai, a nossa pequenez. Reconhecemos, ó Pai, que nada somos, que nada podemos fazer sem Ti, Pai. E não permita, Senhor, em nome de Jesus, que façamos as coisas com a força do nosso braço, Pai. Não permita que tomamos decisões, ó Pai, que não venham agradar o Senhor. Não permita, Pai, fazermos alianças, ó Pai, com aquilo que desagrada ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar em paz e em segurança. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos dar uma excelente noite de sono, de descanso, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos proporcionar, ó Pai, aquilo, Pai, além daquilo que pedimos e pensamos. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, as famílias aqui representadas, as famílias que estão nos assistindo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje, para todo sempre. Deus os abençoe. Vão na paz e tenham uma excelente noite. Não se esqueçam, no dia 31 nós teremos culto aqui na igreja. Se você não tiver nenhum compromisso, venha cultuar o Senhor. Venha agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida ao longo deste ano e por tudo aquilo que Ele vai fazer ainda no ano de 2022. Deus os abençoe e vão na paz, em nome de Jesus. Amém?